esse tal de Kaido. Eita porra! Galera, esse capítulo foi foda. Eu fiquei fascinado pela maneira como o Oda nos apresentou o Kaido. Eu tô impressionado com o nível de força dele. Acho que o Oda ter colocado ele já tentando se suicidar, dizendo que é um dos seus hobbies a tentativa de suicídio, já mostra o quão brutal é a força física dele. Mas ele pode não ser tão imortal assim, né? Mas vamos lá, galera. Antes de começar essa análise, essas teorias lindas sobre o Kaido, eu peço para vocês entrarem na descrição dos links acima para vocês conferirem outros trabalhitos meus e também as plataformas de contribuição. Você pode ajudar o All Blue a crescer e de quebra entrar pro QG. Vai lá e também viva o site onde tudo chega primeiro. Mas vamos lá, vamos ponderar algumas coisas sobre o Kaido, velho. Esse Yonkou, eu tenho alguns pensamentos sobre possível fruto do diabo dele ou da força dele. Fico me perguntando se ele é um ser antigo. Por exemplo, fiquei comparando ele com o Apocalipse dos X-Men, que é o primeiro mutante. Será que ele é o primeiro usuário de Akuma no Mi e tem um Akuma no Mi que o dê uma imortalidade segundo alguma extensão desse poder? Por exemplo, o Marco é a Fênix, mas ele tem um fator de cura. Será que há uma possível imortalidade no Kaido advinda de um possível fruto que ele tenha? Fiquei pensando, será que ele pode de repente ser um D até? Ter feito parte lá da civilização, ter estado presente na vibe da confecção dos frutos, da criação dos frutos do diabo, ou do cultivo dele, né, se eles não foram criados por alguém. Será que ele tem a ver com isso? Será que ele é um ser antigo de outras eras, velho, que tá sobrevivendo até hoje? Isso é uma coisa que a gente tem que ponderar. Vou jogar algumas ideias aqui pra gente discutir, velho. Uma coisa muito importante que o Oda diz é que ele é a criatura mais forte e viva. Vou falar pra vocês como eu interpreto isso. Quando a gente foi apresentado pro Barba Branca, ele era o homem mais forte e vivo, da raça humana. Ouso dizer que isso também pode incluir homens peixe, tontatas, skypianos, mas o Kaido é a criatura. Então, se você pegar tontatas, skypianos, humanos, homens peixe, sea kings até, o Kaido é mais forte. Ele é a criatura, o ser vivo mais forte. E isso dá medo, velho. Isso é aterrorizante. Algumas pessoas eu tô vendo, estão comentando, na verdade não algumas pessoas, muitas pessoas estão comentando se ele é um descendente do Ors. Eu ia achar isso legal de se ver, apesar que eu acho uma teoria muito geral, todo mundo tá pensando isso. Gostaria que o Oda não fosse por esse lado. Eu acho que ele sempre consegue surpreender a gente, então eu gostaria que ele fizesse algo diferente. Mas seria muito legal mesmo se a gente visse alguma relação dele com o Wars ao mesmo tempo. Ver mais por causa do Wars, não por causa dele. Mas claro, aqueles chifres remetem muito ao Wars Jr. Mas enfim, vamos lá. Sabe também que ele me lembrou? O Demise, que é o vilão final de Zelda Skyward Sword. Vocês devem estar vendo a foto dele aqui. Muito importante, algumas comparações do jeito brutal dele, foda, velho. Será que ele luta com espada também? O Kaido é simplesmente o punho. A gente fica se perguntando como é que o Ruffy, com o Gear Force, tendo perdido um round inteiro usando o Gear Force contra o Doflamingo, vai poder se equiparar a um Kaido. Será que haverá uma luta mano a mano? Porque tem que ter uma guerra pra derrotar esse cara, velho. Mas a gente já viu pelas janelas que ele já foi derrotado 7 vezes, aprisionado outras 18. O negócio é que ele não morre, mas ele é derrotável, sim. Isso é bem importante da gente se frisar. Também tá valendo por aí, né, que o Kaido, ele é baseado no Kaido. Ele pode ser baseado no Kaido, que é um grande conquistador oriental e é neto de Gengis Khan, que foi um grande conquistador também, expandiu o território. Então a gente já vê aí influências orientais, né, de lendas vivas, né, que o Oda existiram, no caso, que eles não estão vivos, né, o Gengis Khan, mas que o Oda usa para você determinar o quão poderoso é o Kaido em questão de expansão também, o quanto ele deve dominar o submundo, velho. E também liou em outros lugares que ele deve ser o imperador de Kano e domina também a ilha de Zou.
E aí eu ouso dizer que nesse arco, nos próximos arcos, ou até o que pode englobar a grande saga do Kaido, eu acredito que o Oda vai usar os signos chineses. Como assim, Matheus? Teremos 12 ou 13, né? Afinal a gente vê em Fruits Basket que tem o gato, né? Mas vamos nos até os 12. Será que a gente vai ter os 12 maiores membros do grupo do Kaido baseado em signos? Não. Eu acredito que peças-chaves dos arcos próximos e das sagas envolverão os signos, mas não propriamente serão do bando do Kaido. Por exemplo, a gente tem um signo touro. Ryokugyu vem aí, o touro verde. A gente também tem um cão, pode ter uma participação muito grande do Akainu. O tigre, Fujitora, o macaco, o próprio Luffy. A cobra, a gente pode ter uma participação da boa Hancock no próximo arco agora. E o dragão, né, que a gente pode ter uma participação também do Dragon ou do Sabo. E ainda tem outros signos pra gente fazer teoria. Rato, porco, galo, cabra, cavalo e coelho. Quem vocês acham que já apareceu na história que poderia se encaixar nesses signos que ainda não tem alguém que eu vi aqui que poderia se encaixar? Ia ser legal a gente debater sobre isso. A gente também tá naquele clima de o ano tá em guerra. Com quem? Baseado na história, etc., de conquista de feudos que o Japão teve com a China, a gente pode dizer que Kano tá em guerra com o Wano, velho. E aí é que fica louco, né? Aquela questão de quando a gente tava indo pra Dressrosa, o Kinemon fica assustado ao saber que o Kaido tá com negócios com o Doflamingo. Porque o Kinemon é de Wano, o Kaido seria de Kano, segundo teorias. Então o Doflamingo estava vendendo armas para o Wano, certo? Para o país inimigo de Kano, que é o que Shinjao foi investigar lá em Dressrosa, e ao mesmo tempo vendendo para o Kaido, os Smiles, velho. Então isso é muito louco. O Doflamingo jogou dupla ali, muito interessante isso da gente notar, velho. E também, baseado no post teórico que vocês já viram lá no site, sobre a Ilha Demônio, até vou comentar um pouquinho dela aqui, dessa teoria que eu coloquei lá no final nos meus comentários, minhas observações, vou comentar aqui já. Mas enfim, a gente também pode ter no Momonosuke a chave para essa mortalidade do Kaido, ou que ele pelo menos se torne derrotável mais facilmente. Nesse post da teoria, vocês puderam ver na íntegra o conto de Momotaro, Momonosuke, Momotaro, que tem a ver com o pêssego, etc. Então, a gente vê que os detalhes do kimono do Momonosuke são de pêssego. Quando ele se transforma sobre o efeito do fruto da Jora, a cabeça dele lembra um pêssego. Então o Momonosuke, ele pode ser o segredo para conseguirem ferir o Kaido, velho. Isso é muito importante, por isso que talvez eles sejam uma das 3 cartas. Será que o Doflamingo queria ele para caso alguma coisa dê errado, eu tenho o Momonosuke do meu lado? Se eu tiver que brigar, peitar o Kaido, eu tô com o Momonosuke. Qual será a vibe do Momonosuke? Qual será esse poder que ele tem? Algum tipo de escolhido? Será que tem a ver com o Smile que ele comeu do dragão? Será que é um Smile escolhido? É muito louco isso, velho. E também é uma teoria que eu pensei baseado nas imagens que eu vi do post que eu coloquei lá no Oblu, post teórico da Ilha Demônio, justamente esse tema, a Ilha Demônio. A gente viu que no capítulo 793 o bando do Kaido olha para a formação rochosa que tem lá e ela tem chifres. E eles, Kaido, você tá aí? Onde é que você tá? Será que isso não é uma ilha, mas sim um Sea King demônio controlado pelo Kaido? Será que esse é o Sea King que apareceu lá em Thriller Bark? Essa ilha do Kaido que apareceu lá, na verdade, no Florian Triangle, no finalzinho de Thriller Bark, a gente vê que surge uma montanha gigante. É muito assustador isso, velho. Então pode ser sim que essa seja a ilha que se move, uma ilha monstro que o Kaido controla. Afinal, ele é a criatura mais forte, viva. Então ele pode controlar, não facilmente, mas pode sim ter uma lógica dele controlar um Sea King dessa magnitude, velho. E é muito legal a gente também pensar na relação dele com o Moria, gente. Foi esse cara que dizimou o bando do Moria. Será que a gente vai ter o Moria como aliado agora no arco? A gente já debatia isso no meio de Dressrosa. Ele pode ser sim um provável aliado. O cara teve seu bando exterminado pelo Kaido. A gente vê que ele parece ser um cara calmo, que anda sozinho ali, mas velho, o cara, acho que se contraria a ele, um soco ele dizima uma ilha inteira, velho. Essa é a impressão que eu tenho dele. Isso é muito legal, a gente vê que ele sozinho desafiou Yonkous. Puta que pariu. Então, eu tô muito encantado como o Oda construiu a apresentação do personagem.
senti a imponência, eu me senti como o Kid, o Basil Hawkins e o Killer ao olhar pra ele no capítulo 795, eu fiquei... Cara, esse cara, ele não precisa usar o hack do rei. A presença do Kaido já impõe isso, ele não precisa ativar nada, aquele azul. Não, ele não precisa fazer ninguém desmaiar. Você olha pra ele e você... Cara, eu vou seguir esse cara, velho. Foda! A imponência dele, agora claro, baseado também nas janelas que o Oda construiu. Não é só algo de aparência, mas a aparência dele é realmente monstruosa. Galera, são essas ideias aqui que eu tinha pra jogar. Eu acho que a gente tem muito o que debater agora sobre o Kaido. Vocês podem ver na fanpage do All Blue como tô louco, velho. Tô colocando muitos posts sobre ele. Como eu ia dizendo, eu espero que vocês tenham gostado. Tava com espaço insuficiente no cartão de memória. Eu espero que vocês tenham gostado. No ícone de informações vocês conferem as últimas novidades que pintaram aqui no All Blue. E até a próxima, galera. Sempre bom estar fazendo esses vídeos mais específicos pra vocês. Até mais.